Podemos começar? Vou aproveitar para ir me apresentando. Meu nome é Joyce, eu sou coach. Eu sou coach do Coach Levado a Sério. O que é o coach levado a sério? É aquele coach que não promete coisas que não pode cumprir. É o coach que sabe o seu papel, tá, na sociedade. Então, a gente não invade profissões de psicólogos, profissões de psiquiatras. A gente entende que o ser humano tem algumas capacidades e algumas habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, a gente procura ajudar as pessoas a dar um passo à frente naquilo que elas estão buscando, tá? Então, a gente não envolve a área dos psicólogos, que é a área das doenças mentais, dos distúrbios mentais, tá? Então, quando a gente lidar com alguns pacientes com distúrbios, a gente encaminha para terapia, para psicólogo. Então, isso é o coach levado a sério. Para quem não sabe o que é coach, eu vou explicar um pouquinho, tá? O coach, ele é um profissional que estuda uma metodologia que vai utilizar um processo de te gerar autorreflexão. Para você tomar consciência de alguma coisa que pode estar acontecendo, através de perguntas e respostas, a gente vai gerar necessidade de um plano de ação, então uma ação específica para você conquistar aquilo que você almeja. Então, o coach não tem a resposta, mas o coach tem as ferramentas para que você encontre a resposta dentro de você. Esse é o papel do coach levado a sério, tá? A gente pode continuar, vou falar um pouquinho sobre a minha história. Eu vim da indústria, especificamente da indústria gráfica e indústria de embalagens, tá? Eu trabalhei 16 anos na indústria e consegui, né, galgar uma carreira bastante legal. Eu consegui progredir, né, ter um progresso bacana na minha carreira. Eu iniciei como auxiliar de RH e 16 anos depois eu consegui atingir um cargo de gestão de categoria dentro de uma grande companhia. Então, foram 16 anos de crescimento, foi muito bacana, só que teve um dado momento em que eu não consegui mais lidar com essa profissão. Por quê? Esse crescimento profissional, ele teve um preço para mim, tá? O preço da minha saúde mental. Eu sempre fui uma profissional extremamente comprometida, a ponto de abrir mão da minha vida pessoal, finais de semana, momentos de descanso, tudo pelo meu trabalho. Então, eu era aquele profissional que trabalhava de segunda a sábado, estava na empresa, à noite, eu abri mão da minha vida profissional pelo trabalho. Eu queria estar sempre no controle, eu participava de todos os projetos, eu estava envolvida em todos os processos, queria falar idiomas, exigia de mim o tempo todo todas as respostas, não aceitava cometer erros, não sabia lidar com críticas e não sabia lidar com feedbacks negativos, tá? Então eu estava sempre tão envolvida em tudo, tão frenética com resultados, relatórios, gráficas, estatísticas, negociações, sempre centralizando tudo em mim, que em um dado momento eu não confiava nas pessoas, então eu não conseguia delegar. Então eu tinha uma sobrecarga de trabalho, tá? Eu não conseguia treinar pessoas para delegar o meu trabalho. Num dado momento, o meu corpo parou de responder. Então, eu não conseguia mais aquela energia frenética, o meu corpo não respondia, eu procrastinava, eu sentava todos os dias na minha mesa e via aquele caderno vermelho, que era um caderno que eu anotava o que eu precisava fazer e eu não conseguia fazer nada, eu ficava estagnada na minha cadeira e falava, meu Deus, eu não tenho vontade de fazer nada, por onde eu começo, o que eu vou riscar dessa lista? E aí eu não conseguia riscar nada e aquela lista ia crescendo e entrando mais 5, 6, 10 pendências. E eu não conseguia progredir no meu trabalho, eu não conseguia eliminar aquelas pendências. Então, todos os dias eu acordava de manhã e eu percorria um trajeto de 32 quilômetros da minha casa até o meu trabalho. E todo santo dia durante essa 1 hora, né, 1 hora e pouco que eu percorria, eu ia programando na minha cabeça quais entregas eu ia realizar, o que eu faria naquele dia, e quando eu chegava na empresa, eu sentava e eu não conseguia mover o braço, era um desgaste físico, um desgaste mental, uma coisa emocional, e o que consequentemente acabou acontecendo?
acabou acontecendo trabalhos mal feitos, trabalhos não entregues, comecei a ficar viciada em cafés e energéticos, tinha perdido a capacidade de análise, e aí então começaram os feedbacks negativos. E aí uma frase que acabou comigo, a frase matadora, que era: Joyce, o que está acontecendo com você? Que era a frase que eu ouvia do meu gestor. O que está acontecendo com você? Você não está conseguindo mais. O que está acontecendo com você? E como eu não aceitava falhar, eu não aceitava errar, eu não aceitava críticas negativas e não atender a expectativa, eu comecei a ter constantes crises de choro. As pessoas que trabalhavam comigo, em reuniões que não tinham motivo para chorar, que não tinham assuntos de cobrança, feedbacks negativos, eu me via e eu tava naquela vontade de chorar, aquela necessidade frenética de choro. Até que chegou um dado momento em que foi a gota d'água, que foi um dia onde eu tinha uma tarefa para entregar, eu não consegui entregar, e eu me tranquei durante 4 horas dentro do banheiro e tive uma crise de choro de 4 horas, eu não conseguia sair de dentro daquele banheiro. Quando eu conseguia me acalmar um pouquinho, eu lembro que eu lavava o rosto, eu retocava a maquiagem, e aí quando eu olhava para o espelho de novo, as lágrimas começavam a escorrer, eu já estava deformada, e esse processo durou 4 horas. E aí então nesse dia eu tomei uma decisão importante, eu tomei a decisão de que tinha alguma coisa errada e que eu tinha que fazer alguma coisa. Mas como eu era uma profissional muito responsável, eu sabia o tamanho da responsabilidade que eu tinha, eu resolvi fazer um processo para poder largar a empresa. Mas o fato de saber que existia um ponto final e que era uma decisão que eu tinha tomado, aquilo foi suportável. Então eu consegui suportar, eu fiz um processo de desligamento de 8 meses, onde eu concluí todos os projetos que eu tinha, onde eu fiz uma última viagem para a China desenvolver produtos pela empresa, eu ainda executei mais uma feira pela empresa, deixei todos os projetos, contratamos a pessoa que me substituiria, eu treinei essa pessoa e então, com aquele sentimento de dever cumprido, eu consegui me desligar da empresa. Juntamente nesse processo de desligamento, quando eu tomei a decisão de que eu sairia da empresa, eu resolvi que eu tinha contas para pagar, então eu precisava fazer alguma coisa para substituir essa renda que eu tinha como CLT. Então, junto com alguns sócios, a gente resolveu montar um e-commerce de beachwear, né? Que é roupa de praia, biquínis e tal. Por que eu resolvi montar isso? Porque esse meu sócio, né, tinha um concorrente muito próximo, né, tinha uma fábrica de biquínis muito próxima e era uma fábrica que bombava. Então, ele falava: Joyce, dá dinheiro, vamos abrir um e-commerce de biquínis, né? Então vamos embora. Então, para você ver o tamanho da nossa mentalidade, a gente não abriu uma empresa de beachwear, né, de biquínis, por uma paixão. A gente abriu aquilo pensando que seria uma coisa lucrativa, porque eu sempre fui gordinha, eu nunca usei biquíni. Então, como que eu ia ser uma pessoa para opinar no melhor biquíni, que estava na moda, se era o hot paint, o cropped, até esqueci o nome, o Ripple. Eu não tinha essa condição. Eu simplesmente entrei num novo negócio pensando em algo que fosse lucrativo. Então, o que aconteceu? Óbvio que não deu certo. Óbvio que não fazer aquilo que a gente tinha paixão não deu certo. Então, a empresa de biquínis fechou. Então, com a venda, né, eu acabei vendendo essa empresa de biquínis. Com a venda, eu comprei a sociedade numa empresa de sistemas. E então, eu comecei a trabalhar com essa parte de implantação de sistemas em clientes. E fiquei nesse processo até eu engravidar. E aí, a minha gravidez foi a chave da mudança. Porque nessa empresa de sistemas também eu não estava fazendo aquilo que eu amava. Chegava um momento que eu não suportava mais cliente ligando para mim para me pedir suporte. A impressora que não imprimia, o computador que não ligava, o sistema que não emitia nota, o SAT que estava fora do ar. Gente, aquilo não era meu propósito, eu não era feliz fazendo aquilo. Mas eu estava grávida, né? Tinha filhos, né? Eu estava grávida de gêmeos e tinha os 2 filhos aí para contas a pagar. E aí eu resolvi me manter na empresa de sistemas. Mas com a gravidez, né, por ser uma gravidez gemelar, eu fazia caminhadas todos os dias de manhã.
E a grande pensamento dessas caminhadas era: como vou ser uma mãe perfeita para duas crianças e como vou criar filhos poderosos, filhos que não sofram o que eu sofro, filhos que não tenham as inseguranças que eu tenho, os medos que eu tenho, como criar filhos poderosos. E fui buscar, né, conhecimento na internet e comecei a pesquisar mentores e encontrei mentores muito poderosos e que me deram a resposta. Quer que seus filhos sejam poderosos? Você precisa ser poderosa. Filhos não fazem o que você fala. Os filhos te modelam. E aí eu me peguei naquela situação. Meu Deus, eu tenho que me lapidar para os meus filhos me modelarem e não querer criar um monte de teoria para criá-los não tendo aquelas dificuldades que eu tinha. Então, foi o boom na minha cabeça, foi a grande explosão na minha cabeça. Como então eu faria para eu me tornar a grande inspiração dos meus filhos? E aí comecei a investir nos cursos de coach. Num dado momento, durante um curso de coach, me veio um start de por que não ser uma coach. Eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre gostei de ouvir o problema das pessoas. E se eu poderia juntar a experiência que eu tinha, tudo que eu passei nesses 16 anos da indústria, juntos a uma metodologia para tornar a vida das pessoas melhor, por que não fazer isso? E aí foi onde eu mergulhei. Essa data eu tenho marcada até hoje, foi dia 4 de outubro de 2020, foi o dia do grande start da minha vida, onde eu falei, por que não ser um desses treinadores, né, igual um desses treinadores que eu acompanho hoje? E foi onde eu comecei o processo de coach. Estudando coach, eu comecei a investir muito, né, nessa carreira, muitos cursos. Então, eu vendi a minha parte na empresa de sistemas e nisso veio a pandemia, né? Durante a pandemia foi onde eu foquei mais em estudar e eu vendi a minha parte na empresa de sistemas e resolvi me dedicar 100% ao processo de coach. Bom, essa é uma parte da minha história profissional, mas talvez a parte mais importante, que foi a parte onde eu resolvi sair da indústria. Tentei alguns projetos até que eu encontrei o meu propósito, que seria ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Quando eu me peguei vendo que eu poderia juntar a minha paixão pela indústria, pelo profissional da indústria, eu fiz Senai, então eu amo as pessoas da indústria e eu poderia ajudá-las a não passar por tudo que eu passei, tendo contato com as pessoas, vendo que elas têm uma tendência a esse estresse, a essa sobrecarga, eu então encontrei o meu propósito, que seria ajudar pessoas profissionais a ter uma vida de qualidade, uma vida pessoal e profissional de qualidade, conseguir conciliar essas duas condições, tá? Então, eu tive o burnout sem saber que eu tinha, eu não sabia que existia uma doença, não sabia que essa doença era o que eu estava tendo e como que eu poderia tratar. Então, durante o processo de coach, estudando um pouco da fisiologia humana, estudando um pouquinho da parte psíquica do ser humano, né, eu conheci o burnout. E o que é o burnout? O burnout é um processo de esgotamento profissional. E como que o processo de coaching, o que eu aprendi com o coaching, se eu soubesse naquela época, poderia ter evitado tudo que eu passei. Durante a minha história, já foi possível identificar alguns sintomas característicos, mas eu vou destacar eles para vocês entenderem se isso pode estar iniciando com vocês ou se vocês conhecem alguém nesse processo. Reforço que o coach ele tem condição de ajudar na prevenção de um estado de burnout ou num tratamento precoce de burnout, quando a gente começa a perceber uma tendência a sintomas. Pessoas que já estão no estágio grave, que envolve já depressão, pânico, até tentativa de suicídio, precisa procurar um médico, precisa envolver medicação, tá? Mas vamos falar sobre os possíveis sintomas do burnout, tá? Para vocês se identificarem e poder identificar alguém que vocês percebam que pode estar passando por isso.
Eu vou só dar uma pausa e pedir, né? A gente aumentou legal o número de pessoas assistindo a live. Então eu vou pedir para você que tá aqui e que tá achando um assunto importante. Agora a gente vai passar um pouquinho da história, né, da minha história, onde eu cheguei nesse momento. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os sintomas do burnout, como identificar se uma pessoa está entrando nesse processo, já está nesse processo no estágio inicial, no estágio mediano ou no estágio grave, e como alguns aprendizados do coach, que se eu soubesse naquela época eu poderia ter evitado isso. Então encaminha essa live para alguém que você conheça, algum amigo seu, algum conhecido, algum parceiro de trabalho que possa estar passando por isso, tá? Que essa live possa ajudá-lo, tá? A ideia dessa live é sinalizar às pessoas de que existe uma doença por trás do esgotamento profissional. Muitas vezes não é só o cansaço, existe sim uma doença por trás disso. Então eu vou falar sobre alguns sintomas característicos, tá? Nem todas as pessoas possuem todos esses sintomas, você pode ter alguns no processo e é progressivo. Eu vou falando dos sintomas mais simples até os sintomas mais complexos, tá? O sintoma, então, ó, necessidade de se autoafirmar o tempo todo. É aquela pessoa que ela precisa mostrar o trabalho dela, ela mesma talvez não acredite no seu potencial, então ela tem aquela necessidade de o tempo todo estar afirmando o que ela faz, os resultados que ela tem. Numa rodinha de amigos, ela não consegue deixar as outras pessoas falar, ela tá sempre falando o que ela faz, tô cansada, tô ficando aqui todo dia até mais tarde, tô ficando até... O que muitas pessoas acreditam, às vezes, que pode ser marketing pessoal, não é, pode ser um sintoma de esgotamento profissional, tá? Incapacidade de se desligar do trabalho, então aquela pessoa que apesar de já ter saído da empresa, continua conversando pelo WhatsApp, continua acessando o e-mail, tem VPN, tem TeamViewer, acessa o computador da empresa, sábado e domingo tá lendo os e-mails, final de semana, contato com o cliente, é um sintoma já simples, tá? Um sintoma. A pessoa enxerga os outros como incompetentes e preguiçosos. Então, todo mundo que não tem o volume de trabalho que ela cumpre, a intensidade que ela cumpre, para ela é considerado incompetente, preguiçoso. Então, a pessoa cada vez mais vai se fechando, vai delegando menos, vai pedindo menos ajuda. Tá me ouvindo? Caiu. Pessoal, caiu aqui pra mim, voltou. Eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu tive uma oscilação de sinal, mas deu como reconectando. Vocês acenam pra mim se vocês estão ouvindo. Eu vou esperar um pouquinho o sinal de vocês. E aí aproveita quem já tá me ouvindo, se puder encaminhar esse vídeo pra mais pessoas. Conto aí com todos vocês pra aumentar o número de views nesse vídeo. Tá me ouvindo bem? Foco no trade sinalizou que tá. Posso dar continuidade? Ok, equipe? Tudo bem? Tá. Por aqui, aparentemente, tudo bem, tá? Mas se vocês puderem me sinalizar que estão ouvindo bem, que o som tá bacana, que tá tudo ótimo. Ah, obrigada, pessoal. Então, eu vou continuar. Então, a gente falou um pouquinho de 4 dos sintomas, né? Que é a necessidade de se autoafirmar, incapacidade de se desligar do trabalho, valores pessoais passam a ser vistos como sem importância, a pessoa enxerga os outros como incompetentes e preguiçosos, e vamos falar do distanciamento da vida social. Essa pessoa também não consegue mais ter assunto, não consegue mais se relacionar, então a vida dela é trabalho 24 horas por dia. Se ela tá num encontro, ela tá no celular, ela tá o tempo todo recebendo ligação, WhatsApp. Quando não tem, ela tá procurando assunto, procurando mandar e-mail. Então ela não consegue mais se relacionar com as pessoas. A gente já tá falando aí de um estágio de sintomas médios já, tá? Um pouquinho mais avançados, tá? Esgotamento mental. Esgotamento mental é aquele momento que você não consegue mais pensar, e um grande sintoma de esgotamento mental é a falta de memória. A pessoa começa a esquecer as coisas, a pessoa começa a ter insônia, ela começa a acordar no meio da noite pensando no trabalho. Isso é uma coisa que acontecia muito comigo. Às vezes eu tava num problema no trabalho e eu às vezes não conseguia resolver, e no meio da noite eu acordava com aquela ideia, com a resolução daquele problema. Então chegou um dado momento que eu passei a dormir com um papel e uma caneta do lado no meu criado. Então às vezes à noite eu acordava e anotava coisas que eu lembrava no meio da noite. Então esse esgotamento mental e também é esse esquecimento, é esse cansaço, é essa vontade de não escutar, de não pensar. Sentimento de incapacidade. Então começa a chegar um momento que esse esgotamento mental,
a pessoa já não consegue mais entregar e produzir como ela deveria. E aí começa a vir o questionamento da sua capacidade. Ela não consegue entender que ela está tendo um processo onde a mente dela está perdendo performance por causa de um esgotamento e ela entende que ela não é mais capaz. Então ela começa a questionar a sua própria competência, tá? Um próximo sintoma, falta de concentração, tem a ver com tudo isso, né? Você não consegue mais sentar e se manter 5 minutos fazendo o mesmo trabalho, quem dirá hiperfoco numa tarefa, se manter ali 15, 20, 50 minutos focado em algo para ter uma performance, então a pessoa já não consegue mais, então ela já tá olhando uma coisa, já tá pensando em outra, já tá olhando para aquele caderninho cheio de anotações, e é o celular apitando, e é a agenda do Google chamando. Então, uma consequência já considerada nível grave, já é essa falta de concentração. Esgotamento físico, que aí foi aquele momento onde eu falei pra vocês que eu cheguei num dado momento que eu não conseguia mexer o braço. Então, eu chegava na empresa, eu sentava naquela cadeira, eu vinha trabalhando a minha mente no carro, 32 quilômetros, 1 hora de viagem até o trabalho, pensando, hoje eu vou fazer isso, hoje minha entrega vai ser essa. E quando eu chegava no trabalho, eu sentava na minha cadeira e eu não tinha vontade de olhar para os lados. Eu não conseguia abrir o e-mail, eu não conseguia me logar no computador. Aquilo dava uma trava. E aí foi onde eu comecei a virar viciada em café e energético, porque eu acreditava que aquilo era falta de energia, era cansaço e que eu precisava de cafeína para restabelecer aquela minha empolgação. Depressão, e aí foi onde um dos estágios mais graves e talvez até um estágio que você talvez não, com certeza um estágio que você já precisa de afastamento, você já precisa de ajuda médica, você já precisa entrar com medicação. Não foi o meu caso, eu consegui ter o discernimento de perceber que eu precisava parar. Então, graças a Deus, não precisei, mas tomei fluoxetina, assim, um tempo depois, tá? E tive medicação, tive acompanhamento de um psiquiatra. Talvez aquele momento fosse o ideal, mas eu só fui perceber que precisava um tempo depois, mesmo durante a gravidez mesmo, tá? E em casos mais graves, síndrome do pânico e pensamento suicida. A pessoa começa a chegar num momento de se questionar se a vida é essa. Quer dizer que a vida é trabalhar, pagar as contas, não ter dinheiro no final do mês, trabalhar, pagar as contas. E aí começam a vir as tendências suicidas. Por que também que eu tô falando do suicídio, tá? A gente entrou em setembro hoje, Setembro Amarelo, é a campanha do suicídio. Então, se você conhece alguma pessoa que está no estágio alto de depressão, de pânico, que vem se afastando, que vem com comportamentos diferentes, comportamentos de despedida, comportamentos de legal. Não finja que você não tá percebendo, comunique a família, comunique a pessoa mais próxima, tudo que você tiver percebendo de errado, faça a sua parte, tá? Sua parte é ajudar essa pessoa de alguma forma. Então, como eu falei pra vocês, falando desses casos mais graves, a gente já precisa direcionar isso para um tratamento psicológico, psiquiátrico, medicação, e tá tudo bem, tá? A gente não é louco, a gente simplesmente tá tendo um esgotamento profissional. Então, em qual momento, né, depois que eu descobri o coach, que aí, através desse aprendizado do coach, que eu detectei que naquele momento eu tive o burnout, que é o esgotamento profissional, eu fui entender isso muito depois. E uma das coisas que o burnout me prejudicou muito, que eu até esqueci de falar no momento da minha história, é a estagnação profissional. Porque a empresa olhava para mim como uma pessoa competente. A empresa sabia que eu tinha condições de raciocínio, que eu tinha um raciocínio lógico, que eu tinha uma matemática, só que a empresa pensava, como vou promover a Joyce para cargos maiores ou aumentar o salário dela se ela não tem condições emocionais? Porque a empresa já estava vendo eu sempre com aquela cara de choro, aqueles olhos vermelhos, aquela não podia ser pressionada. Perante o diretor eu tinha crises de choro, então ele me chamava para conversar, ele já fechava a porta. Colocava uma aguinha e um café, porque ele já sabia que qualquer coisa que ele falasse poderia entrar numa crise. Então, isso também, o burnout acaba prejudicando o nosso crescimento profissional. Por quê? Porque apesar da gente ter competência, a gente acaba sendo taxado como não pode ser tão pressionado, a pessoa espanou, né? Tem o termo espanou no trabalho, né? Quando a pessoa surta, ela espanou. Então, eu não vou poder mais colocar pressão em cima dela, porque
ela não vai aguentar o tranco. Então, o burnout, além de todas as perdas emocionais, de todas as perdas de parte de momentos importantes da sua vida, você também acaba perdendo oportunidades de crescimento por essa instabilidade emocional, tá? Então, vamos voltar. O que no coach, né? Então, quando eu comecei a estudar o coach, comecei a estudar estresse positivo, e então estudei o burnout e entendi, fui perceber que eu tinha, lá atrás eu tive esse problema. Eu não soube identificar, né? Eu não tinha esse conhecimento de que era um esgotamento e de que se tratava de uma doença. Mas hoje eu sei sim que se trata de uma doença e conseguir pontuar ferramentas, né? Quando eu começo a trabalhar com pessoas que eu percebo que estão entrando num processo de esgotamento profissional, eu consegui detectar quais ferramentas que, se eu tivesse conhecimento, naquele momento poderiam ter me ajudado muito a não ter entrado no processo de esgotamento. Quais são elas? Eu vou dizer aqui 5 delas que eu defino que foram as mais importantes, que se naquele momento eu conhecesse, eu não teria passado pelo que eu passei, sem sombra de dúvidas. Um dos primeiros ensinamentos do coach, né, dos primeiros trabalhos que o coach realiza é a clareza e o equilíbrio dos nossos papéis. É a gente entender que a gente exerce diversos papéis na nossa vida. A gente é mãe, esposa, filha, tia, madrinha, afilhada, vizinha e profissional. E que profissional é um papel na minha vida. O profissional não define quem eu sou. O meu cargo, a minha carreira é um meio de eu obter recursos de realizar os meus sonhos. Se eu conseguir, né, juntar a minha paixão com o meu trabalho, aí eu tô super realizado. Mas a minha profissão, o cargo que eu ocupo, não define quem eu sou, tá? Então, essa clareza dos papéis naquela época poderia ter feito muita diferença na minha trajetória. Por quê? Porque a minha posição profissional não define quem eu era. E eu tinha muito essa questão do status. Ah, eu sou supervisora, eu sou gerente, eu sou gestor. Eu tinha orgulho quando eu ia preencher um formulário de cadastro de qualquer coisa. Qual é a sua profissão? E eu sou gestora. Mas aquilo não... Aí eu descobri que aquilo não me definia, que o meu trabalho é um meio de conseguir recursos para eu realizar os meus sonhos. Os meus sonhos não envolvem o meu profissional. O meu profissional contribui, mas não é tudo. Eu não sou a minha profissão, eu não sou a minha carreira. Segundo ponto, sabendo as clarezas dos meus papéis, eu aprendi a gerir o meu tempo, tá? Eu consegui equilibrar as minhas horas, tá? Lembrando que o tempo hoje, eu aprendi isso no coach, tá? Isso para mim foi fundamental, entender que o nosso tempo é a nossa moeda, é a nossa maior riqueza. É a moeda mais rica que existe. Porque o tempo eu não consigo recuperar. Um tempo perdido não volta mais. Então, como ser inteligente é administrando e equilibrando o meu tempo. Conseguindo o quê? Fazer a gestão do meu tempo. Equilibrando o meu tempo entre a minha carreira, a minha vida pessoal, o momento de conhecimento, o meu momento da minha espiritualidade, do meu bem-estar, dos meus relacionamentos. Então, a gestão de tempo é uma grande ferramenta para você conseguir equilibrar os seus papéis. Terceiro ponto que eu aprendi no coach é relacionamento e comunicação. Como a gente não sabe se comunicar, como a gente não sabe se relacionar, o quanto a comunicação e a clareza na nossa comunicação e o bom relacionamento com as pessoas poupa energia. A gente consegue ter mais certeza, evita muito retrabalho. Uma comunicação clara evita erros, evita desgastes, evita... Saber me comunicar economiza muito tempo para mim. E o quarto ponto é o quê? Trabalhar o meu ego. Porque as pessoas no ambiente profissional, elas têm um ego falando muito alto. Então, elas não aceitam ajuda, elas se comparam com as pessoas do trabalho o tempo todo, elas não aceitam, né, críticas. O ego trabalha muito, muito pesado, o ego nos prejudica muito. Tem um livro muito bacana, se vocês tiverem a oportunidade de ler, chama O Ego é Seu Maior Inimigo, alguma coisa assim, mas é o ego, como é que é?
Equipe, o nome do livro? O Ego é Seu Maior Inimigo, né? É um livro fantástico para quem está dentro de empresas e que sofre essa concorrência de cargos, essa concorrência de gestão. Então, a quarta ferramenta do coach que se eu conhecesse naquela época teria feito muita diferença é trabalhar o ego. E o quinto aprendizado é a autorresponsabilidade, que para mim é fundamental, eu coloquei como a quinta, mas para mim foi a mais importante. Porque eu passei anos da minha vida culpando a empresa pelos meus problemas, culpando os meus gestores por não prestarem atenção em mim, achando que eu tinha aquela crise de estresse por falta de reconhecimento, porque eu poderia ganhar mais e não ganhava, eu poderia ter mais responsabilidade, que as pessoas não olhavam para mim e eu culpava os outros por isso. E o que o coach me mostrou? Que não acontece nada comigo que eu não tenha trazido, que eu não tenha atraído. Então, a autorresponsabilidade me mostrou a importância o quê? Do posicionamento. A importância de entender cada problema que acontece com a gente significa o quê? Significa um aprendizado diferente. Que todas as situações que eu me colocam são para o meu bem. Então, o problema não era a empresa, o problema era a minha falta de posicionamento, o problema era a minha má comunicação, era não ter humildade de pedir ajuda, eu me sobrecarregava por causa de um status, porque eu queria dar conta de tudo, porque eu queria ser a profissional que dava conta de tudo. Então, esses são os 5 grandes aprendizados, tá? Os 5 grandes lições que eu aprendi, as mais importantes de todos os ensinamentos que eu tive e que eu tenho, né, estudando o processo de coaching. Essas 5 foram as que eu tenho certeza que se eu conhecesse naquela época, eu não teria passado por tudo que eu passei. Então, eu vou reformular com vocês. Clareza dos meus papéis, gestão de tempo, comunicação e relacionamento, trabalhar o nosso ego e a autorresponsabilidade. Com certeza, se eu tivesse todas essas habilidades, eu seria uma profissional mais equilibrada. Eu seria uma profissional mais reconhecida. Eu seria uma profissional com mais resultados. Eu seria uma profissional com mais adequada para crescer, tá? Para ser mais bem remunerado. E é isso que as pessoas buscam, tá? No seu trabalho. Ser mais bem remunerado e crescer, né? E ter uma carreira progressiva. Falando em bem remunerados, queria fazer um convite especial para vocês. Nos dias 6, 7, 8 e 11 de outubro, 4 dias, eu vou fazer um aulão. São 4 lives, tá? Gratuitas aqui no Instagram, 100% online, onde eu vou falar sobre profissionais mais bem remunerados do mercado. O que pensam? Como agem? Como vivem, no que acreditam e como atingem patamares tão elevados de cargos e salários. Parece até a entrada do Globo Repórter, né? Mas é isso aí. Eu tenho estudado muito a ascensão profissional. Qual é o segredo dos cargos mais bem reconhecidos e mais bem remunerados do mercado? E nesses 4 dias de live gratuitas aqui no Instagram, 6, 7, 8 e 11 de outubro, eu vou contar o segredo para vocês, o que eles conhecem, como eles pensam e ajudar vocês a entender o que precisa evoluir, qual é a tríade de evolução dos profissionais mais bem remunerados do mercado. E ó que eu tenho estudado bastante isso e com certeza te garanto que eu tenho muita dica para dar nesses 4 dias para você que está buscando galgar uma carreira, que quer atingir esses cargos mais bem remunerados. Eu queria agradecer por estarem aqui, eu queria saber se o assunto foi bacana para vocês, se eu consegui contribuir e queria ouvir um pouquinho vocês. Perguntas, comentários, contribuições, tô aqui esperando vocês falarem um pouquinho. Ah, tá, só reforçando, tá? O evento é 100% gratuito, são 4 dias, 6, 7, 8 e 11 de outubro. Se vocês puderem anotar na agenda de vocês, profissionais mais bem remunerados do mercado. Como vivem, o que pensam, como agem e assim vai. Não é Globo Repórter, tá, gente? Estou aqui à disposição, aguardando perguntas, contribuições.
Vai falar de hiperfoco? Super, vou falar de hiperfoco. Hiperfoco é uma super ferramenta de alta performance, tá? Ah, o Rafael vai participar, obrigada. Gente, ó, deixa anotado aí, eu vou estar divulgando constantemente no meu Instagram. Vou estar falando sobre isso no Café com a Coach, eu não sei se vocês estão acompanhando. O Café com a Coach é um momento que eu estou fazendo diariamente, de segunda a sexta-feira. A gente está soltando um assunto, ele nasce de lembranças que eu tive no meu trabalho, perguntas que geram nas nossas caixinhas, contribuições, directs e até casos dos coaches que eu atendo. Coaches? O que é coaches, né? E a pessoa fala, o que é coaching? Então, vamos fazer uma metáfora com o processo de terapia, tá? O psicólogo é o coach, então o treinador é o coach. O treinando é o coachee e o processo é o processo de coaching, tá? Só para vocês ouvirem a palavra coachee e não ficarem assustados. Gente, mais perguntas, contribuições, dúvidas, alguma coisa que eu falei? Vocês se identificaram com alguma dessas características? Estou aqui super à disposição. Também estou à disposição no direct. Todos os dias eu abro caixinha de perguntas para mentoria gratuita, então fiquem à vontade de me mandar. Vai falar de gestão do tempo? Sem sombra de dúvida, gente. Gestão do tempo é coraçãozinho, é um dos assuntos meus preferidos, porque é a ferramenta, né, implantada que eu mais vejo resultado na minha vida, nos meus coaches, nas pessoas que eu conheço. A gente vai falar sobre três grandes chaves, né? Três grandes... A tríade, né? A tríade do conhecimento das pessoas mais bem remuneradas do mercado. O que elas sabem que a gente não sabe. O que elas fazem que a gente não faz. Então, são 4 dias. 4 dias de aulão, tá? São 4 lives. Mais ou menos com essa duração de 1 hora. E aí, eu conto com vocês nesses 4 dias para falar sobre... como aderir aos hábitos dos profissionais mais bem remunerados do mercado. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, eu agradeço. Tudo bem, pessoal? Gostar o horário? Então, Rafael, eu estou ainda definindo, assim, como eu foco muito no profissional, eu entendo que 20 horas é um horário bom, é um horário que as pessoas já conseguiram enfrentar o trânsito de São Paulo e estar em casa, já conseguiram fazer uma refeição com a sua família e tal, mas também aceito sugestões. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir lá no Instagram uma caixinha de sugestões, quais os melhores horários, tá? Quais vocês consideram os melhores horários, 20 horas, 20h30, 19h30, e vou deixar aberta essa pesquisa, tá? Pra gente definir o melhor horário juntos. Fernando. Muito legal. Olha que legal, 17 anos. Minha meta agora é recomeçar. Olha, Fernanda, né? Fernanda, eu solto bastante conteúdo sobre migração de carreira. Nesse aulão de 4 dias, eu vou contar um pouquinho para vocês o meu processo de migração, como que eu me antecipei, tá? Eu não... Apesar de eu ter tido, né, um grande desgaste, eu não simplesmente fui embora da empresa, né? Tive vontade muitas vezes, mas esse meu excesso de responsabilidade, eu tinha muito em mente que, como eu não sabia o dia de amanhã, por onde eu passei, eu sempre tive essa conduta de deixar as portas abertas. Então, eu fiz um processo de migração de carreira, eu me mantive 8 meses dentro da empresa para conseguir criar essa segurança, tanto por parte da empresa, quanto da minha parte, para fazer um processo que não fosse traumático para nenhum dos lados. E graças a Deus, até hoje, todas as empresas que eu passei, eu consegui manter essas portas abertas. E o Vitor tá rindo? Vitor trabalhou comigo, né, Vitor? Então, e eu sempre solto conteúdo no Instagram, então me manda uma pergunta lá, eu conto pra vocês, eu vou dedicar um café com a coach pra falar sobre migração de carreira, quais são os pontos de atenção, o que a gente deve
ou não deve agir por impulso ou não, o que é importante. O Café com a Coach, eu falei um pouquinho sobre isso ontem, né? Que a gente tem ciclos, né, na nossa vida e eu tenho uma parceira, amigaça minha, que é uma headhunter, que é a Mara, que ela tá aqui, e ela é uma recrutadora, assim, 5 estrelas, ela faz recrutamento de cargos magníficos, CEOs, CFOs, grandes executivos, e ela sempre me fala, Joyce, uma das grandes dificuldades que eu enfrento nos processos de recrutamento são histórias mal resolvidas. Os profissionais, eles trazem para o processo aquelas situações mal resolvidas do trabalho. Então, muitas vezes, eles nem conseguem falar tanto das suas habilidades, das suas competências, dos seus pontos fortes, e estão sempre focadas em ficar se explicando naquilo tudo que ficou mal resolvido do trabalho anterior. Então, fechar esses ciclos é muito importante para você conseguir dar um passo à frente, né? Eu até brinco que mudança de carreira, né, desligamento da empresa é como se fosse um incêndio. Se você não apagar aquilo com maestria, né? Se você não apagar aquilo com certeza e dando o seu melhor e se dedicando ao máximo a apagar aquilo, sempre vão surgir pequenas chamas que vão te atrapalhar durante toda a sua carreira, aquela fuligem que vai ficar sujando por onde você passar, porque tudo aquilo que a gente acredita, a gente leva. Então, todas as experiências que a gente teve negativas, a gente leva com a gente para as próximas etapas, para os próximos ciclos. Então, se a gente conseguir resolver aquela etapa com excelência, dando o nosso melhor e fechando esses ciclos, a gente entra nos novos ciclos muito mais calmos, muito mais entregues, né? Muito mais pureza, né? Sem esses vestígios de problemas mal resolvidos de ciclos anteriores. E eu fiz muito isso, e foi por isso que eu me mantive 8 meses na empresa, porque eu queria sair de lá e até aconteceu de eu prestigiar a empresa em algumas feiras, né, depois, e fui muito bem recebida por todos os funcionários, os colaboradores, os diretores. Então, aquilo para mim era muito, muito importante, muito satisfatório saber que eu tinha conseguido fazer um processo sem traumas, um processo sem deixar portas abertas, né? Claro que emocionalmente algumas coisas ficaram abertas, mas o coach me ajudou a fechar porque era um problema Joyce com Joyce, não era um problema Joyce com a empresa, né? Eram autocobranças, autocríticas, problema de autoconfiança, então a empresa não tinha nada a ver com isso. Era eu comigo mesma, e aí eu consegui tratar isso nos processos de coaching, estudando o coaching durante esse período que eu estou me focando, né, me especializando na parte profissional. Gente, tem dúvidas, contribuições, colocações, comentários? Tô aqui super à disposição. A Mara tá aí, ó, minha parceiraça. Ela é uma super parceira. Eu vou contar pra vocês que ela é uma grande inspiração nos cafés com a coach. Ela sempre me traz temas, aí ela acompanha o Café com a Coach, ela me liga, ela me manda áudio, fala, olha, gostei muito do que você falou, aconteceu um caso assim, vou te contar um outro caso, quero contribuir. Ela é uma pessoa super da contribuição. E eu queria agradecer aqui, aproveitar para agradecer que ela tá sempre contribuindo com o conteúdo do Café com a Coach e todos os outros, né? E todos os ensinamentos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer participar, contribuir? Tem mais alguma pergunta? Que eu não tenha visto? Tô perguntando aqui pra equipe, porque aqui pra mim passa, né? Se não passou, alguma pergunta que eu não vi, algum comentário. Podemos encerrar, então? Então tá, gente, continuo convidando vocês para o Café com a Coach. Ontem a gente completou 15, né? 15 edições, 15 sessões. Então é algo recente, então tudo que vocês me mandarem tá sempre sendo ideias e eu vou estudar a fundo antes de gravar o café
para contribuir o máximo que eu puder com o meu conhecimento ou com tudo que eu... Até tem cafés com a coach que eu estudo dias para poder ainda ter mais ferramentas e mais contribuição com vocês todos. E aí eu espero, tá? Vou colocar todos os dias também, tem caixinha de perguntas, o meu direct tá super à disposição. E relembrando para quem não tava aqui, gente, dia 6, é isso mesmo, 6, 7, 8 e 11 de outubro, a gente vai fazer um intensivão. São 4 dias de lives online, 100% gratuita. Divulguem o máximo que vocês puderem, que nessas lives eu vou contar alguns segredos dos profissionais mais bem remunerados do mercado. E com certeza vou dar várias dicas para quem está querendo se promover, crescer, se preparar, desenvolver competências para poder galgar esse crescimento e atingir remunerações bastante interessantes, tá? Eu venho estudado esses profissionais mais bem remunerados freneticamente, então eu tenho bastante e consegui encontrar pontos em comuns, tá, gente? O sucesso deixa rastro e aí eu tô atrás desses rastros e consegui juntar muitos pontos em comum desses profissionais e com certeza eu vou contribuir para todo mundo que tá querendo crescer profissionalmente. Essa live vai ficar gravada? Vai sim, vai ficar gravada. A gente vai fazer uma ediçãozinha de vídeo, né? E aí eu prometo postar ainda essa semana, mas vou deixar ela gravada assim. E gente, até outubro, toda semana vai ter lives, e aí eu prometo que a partir da semana que vem, também vou trazer lives com convidados, tá? Pessoal bastante influente, pessoal com bastante informação e contribuição para dar, focando bastante no lado profissional, tá? Então... eu vou tentar manter, né? Vamos ver se vai a sugestão do pessoal, mas a ideia é que eu mantenha toda quarta-feira às 20 horas, ou lives só comigo, ou lives com convidados. Então, também, se vocês querem sugerir pessoas que eu traga para as lives, também sugiram lá no meu direct ou nas caixinhas de perguntas, que eu vou atrás. Às vezes a gente tem pessoas perdidas aí, né? Que a gente não se cruzou no Instagram, mas que tem a mesma forma de raciocínio e que pode ser mágico, pode ser um encontro maravilhoso. Então, aqui o Rafael deu um ponto muito bacana. Os que os empreendedores pensam. A internet tá bombardeando, né? Dizendo que as pessoas que querem ficar milionárias, as pessoas que querem ficar ricas, ou elas precisam empreender, né? Ou elas precisam vender. A gente só consegue ter uma carreira muito grande se a gente for empreendedor ou vendedor. Isso não deixa de ser uma verdade, tá? Hoje a gente também inclui aí a categoria dos investidores. Sim, você quer se tornar milionário, pode ser um caminho. Mas também existe o caminho das pessoas que atingiram altos cargos, remunerações gigantes dentro das empresas e têm qualidade de vida fantástica e ainda sabendo administrar essa sua renda, também se tornam milionários, se tornam pessoas bem-sucedidas, com uma independência financeira fantástica. Então, o que eu quero ajudar é trazer para vocês a característica, a forma de raciocínio dos profissionais mais bem remunerados, que não, sendo ou não, tá? Os empreendedores. Também adianto para vocês, vou dar um spoiler de que a linha de raciocínio de empreendedores e dos altos cargos de grande escalão são muito parecidas, tá? Quando a gente veste a camisa do negócio, como a gente trabalha, como se aquilo fosse nosso, quando a gente entende a contribuição da empresa e quer participar dessa contribuição, é onde a gente atinge grandes cargos e um grande poder de decisão e um reconhecimento, tá? Porque a gente é remunerado conforme o nosso poder de decisão e a nossa quantidade de resultados. Então, tem a ver, tá, o Rafael, com empreendedores, porque empreendedores e cargos de alto escalão, eles têm uma linha de raciocínio próxima, bem parecida. Então, vale, tá? Vale para empreendedores, como vale para colaboradores, né? A gente fala colaboradores que querem crescer dentro das empresas, tá? Tem muitas profissões, né? Engenheiros, tudo que eles têm essa paixão pela indústria, eles têm essa paixão em estar dentro do negócio, fazer o negócio prosperar. Então,
acabam se sentindo excluídos nessa linguagem da internet de que só atinge grandes remunerações ou só tem um poder financeiro muito grande se você empreende ou se você vende, tá? Então a gente vai quebrar um pouquinho esse tabu, tá? Vamos ajudar um pouquinho a você que gosta de estar no mercado, você que é um colaborador empenhado, que quer crescer, você também tem condições sim de atingir grandes cargos e ser muito bem remunerado. Mais alguma dúvida, alguma contribuição? A gente pode encerrar por aqui. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Vou estar divulgando no Instagram o aulão, tá? O aulão dos profissionais mais bem remunerados. E conto com vocês divulgarem e compartilharem e aumentar o volume aí desse pessoal que vai ter esse segredo dos profissionais mais bem remunerados. Eu garanto para vocês que eu estou freneticamente estudando o rastro desse sucesso dessas pessoas. Obrigada pela presença de todos vocês e desejo boa noite e contem comigo, tá? Contem, estou super à disposição. Em todas as vias das redes sociais possíveis, LinkedIn, Instagram, Direct, caixinha de perguntas, Facebook. Beijos, boa noite, obrigada, gente. Tchau, boa noite, obrigada.